Hoje é o primeiro episódio da série Nath no Azul. Eu quero mostrar para vocês um pouco de quem é a Natália Tartucci, o porquê que ela está encarando esse objetivo, o porquê que ficar no azul para ela é tão importante. A gente vai fazer isso para poder ajudar você a ter uma vida financeira mais saudável, para poder enxergar o benefício de se planejar, de se organizar e o quanto isso pode te ajudar na sua vida financeira. A gente vai aprender muito também sobre moda, sobre nutrição, sobre exercício físico, sobre processos, qualidade de vida, hábitos, nudges, né? Então, nesse primeiro episódio, eu quero mostrar para vocês um pouco da Nath, da família dela, dessas questões relacionadas ao comportamento financeiro e, principalmente, conhecer um pouco desse lado da história dela, os objetivos, de fato, que ela quer com essa série e também trazer para vocês um pouco de elementos que são muito importantes para que você também perceba, fique cada vez mais claro para você o que você precisa fazer na sua vida financeira, o que tem que melhorar, o que precisa ser feito diferente. Então acho que esse é o grande propósito e nesse primeiro episódio, o nosso primeiro episódio se chama O Início, eu quero trazer para vocês essa história da Natália Tartucci. Vai falando aí, Nath, vai gesticulando, deixa eu ver. Tarará. A Natália Tartucci é... Bom, eu tenho 39 anos, sou mãe da Isabela, esposa do Daniel, sou nutricionista, gosto de atender principalmente mulheres, gosto de trabalhar a saúde mesmo, não só a estética. Sou praticante de atividade física, sagitariana que gosta de viajar, gosto muito de gastar. Quem não gosta? Não me julgue. Nath, a gente se conhece já tem algum tempo, né? Já tem alguns anos. E eu queria saber o que fez você pensar, não, vamos fazer a gente já tinha falado sobre a Nath no Azul, né? Algumas vezes. E aí tem algum tempinho atrás que a gente conversou, vamos fazer, cadê o Nath no Azul, né? Então o que está te incentivando hoje a procurar fazer essa série, procurar ir pro azul, né? Sair do vermelho? Bom, eu acredito que depois de tantos anos já a gente tentando, e eu volta e meia dou uma escorregada, a minha vontade é de ter esse compromisso realmente 100%. Igual quando eu pego um paciente no consultório que fala assim, agora vai. Sim. Eu estou aqui como sua paciente, agora vai, porque eu quero ter aquela sensação de deitar a cabeça no travesseiro porque eu consegui pagar os meus boletos sem ficar... Sabe quando o salário chega mais rápido, aliás, ele acaba mais rápido do que o esperado, do que o final do mês? E os boletos continuam chegando e eu quero ter esse tipo de paz, esse tipo de riqueza, que é você poder pagar todas as suas contas em dia, poder fazer uma extravagância quando quiser, porque você pode, e não porque você está se endividando para fazer, e porque eu acho que isso que é riqueza. Exatamente. Eu acho que o significado de riqueza é muito legal, né? O que você, para você, no seu dia a dia, o que é essa riqueza? Assim, o que você gosta no seu dia a dia? Eu falei aqui, né, um pouco de qualidade, de buscar qualidade de vida. O que é essa riqueza na qualidade de vida para você? Que o dinheiro proporciona, né? Exatamente, porque dentro da nutrição, que é a minha área, eu aprendi que eu tenho esse compromisso na maior parte do tempo, então uma frequência maior em dieta, justamente para eu poder ter uma liberdade nutricional quando eu viajo. E aí eu garanto que eu posso comer o que eu quiser. Eu posso pedir uma porção de peixe frito no final do ano nas férias, que não vai me trazer um prejuízo. Por quê? Porque eu cuidei do início do ano até o final do ano para eu poder ter esse momento. Quando isso bateu em mim, mesmo assim, que eu me toquei, eu falei, gente, eu tenho que fazer a mesma coisa com todas as áreas da minha vida. Faz sentido pra você? Total sentido. E assim, a questão aqui é até uma contraditória, né? Porque na vida financeira a gente fala, vamos criar uma gordura para você ter uma tranquilidade financeira nesses momentos e usufruir. Mas no caso da Nath vamos cortar a gordura para quando eu precisar comer gordura, né? Eu poder comer essa gordura. É muito legal. E Nath, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre você, né? Você vai falar da sua família e tudo. Acho que o objetivo aqui é falar assim, qual que é a sua expectativa para os resultados, né? Assim, eu acho que uma pergunta, quero que você pense assim, né? Até fale para a câmera também, se possível. Quantos anos de vida financeira você tem? Você pensa assim, quantos anos que eu já tenho que lidar com dinheiro? A expectativa que você tem baseado no tempo que você tem de vida financeira, o que você espera disso, né? Assim, a gente tá fazendo isso, né, de uma forma que para a gente poder ajudar outras pessoas, para pessoas poderem ter esse benefício, né? Uhum. Que o nosso trabalho faz, você traz o benefício no seu trabalho
na nutrição, no exemplo de exercício físico também, que você se dedica bastante. Eu trago no exemplo de tentar melhorar a vida financeira das pessoas. Mas eu queria escutar, há quantos anos você tem essa vida financeira, que você cuida do seu dinheiro, e qual que é a sua expectativa? Você chegar no azul, pô, e agora? Né? Então assim, qual que é a sua expectativa de conseguir, com esse projeto, né, que a gente está fazendo, com essa série que a gente está fazendo? Eu sempre tive que lidar com dinheiro de uma forma... Aliás, eu sempre lidei com o dinheiro de uma forma meio que passiva. O dinheiro ia entrando e eu não sei, eu não raciocinava muito com relação àquilo. Eu não aprendi a lidar com dinheiro quando eu era mais nova e sempre tive tudo na mão, graças a Deus, ao mesmo tempo, né? Sempre pude, meu pai sempre pôde, e minha mãe também sempre trabalhou muito, e eles sempre puderam me dar uma vida, assim, extremamente confortável e com muito luxo mesmo. Principalmente quando comparava com as minhas amigas. Então eu era a agregadora sempre, eu sempre trazia as minhas amigas para minha vida, eu podia levar minhas amigas para viajar, eu podia torrar dinheiro, porque era... E o meu pai deixava, é para fazer coisa com as suas amigas, é para você ficar bem e tal, vamos, investe nisso, gasta nisso e tal. E ele sempre foi também, muito, muito gastador, assim, muito mesmo. Então eu fui aprendendo assim. E tem uma questão também de linguagem dentro da própria família, né? Eu aprendi muito a oferecer presente. Não é que eu queria comprar a pessoa, mas era natural meu, porque eu cresci vendo isso, e eu achava normal. Eu vou visitar você, eu te levava um presente, né? Era sempre assim, sempre gastando, sempre tudo. Depois que eu fui crescendo, que eu fui vendo que não era tão comum. E eu percebia que desde aquela época eu já tinha essa coisa do gatilho emocional ali. Tipo, eu tô um pouco frustrada com alguma coisa, eu vou pro shopping relaxar. Mas na época eu podia ir. Até porque o dinheiro não era meu. E não tinha fim. E agora tem. A gente tem limite, né? E agora realmente eu senti necessidade de fazer isso. E eu entendo, eu suponho que não é também da noite pro dia. Assim como numa dieta, né? Na área da saúde, a gente não consegue um resultado de um super emagrecimento ou de mudanças de taxas de exame com 1 mês, 2 meses de dieta. Um processo, né? É um processo. Mas eu quero aprender exatamente esse processo, porque eu entendo também, eu não sei se eu posso estar falando abobrinha, mas eu entendo que a gente nunca tá o tempo inteiro estável na vida. Tem, óbvio que vão acontecer altos e baixos. Vai ter um momento que às vezes tem que gastar um pouquinho mais por algum problema, alguma coisa que aconteceu. Ou às vezes uma escolha de um investimento e você escolheu se apertar num determinado momento ali para você poder investir. E assim como na dieta, tem hora que a gente consegue fazer bem feito, tem hora que não consegue. A gente tem uma perspectiva, né, com esse trabalho, de mostrar para a Nath, até que eu acho que esse vai ser o grande segredo, tá, do que a gente vai conseguir fazer. Aprender a fazer gatilhos mentais, a trazer o que a gente chama de nudges, né, que são filtros do dia a dia, que eu tenho certeza que você faz nas outras áreas da sua vida, que é para você ter essa disciplina que você tem na alimentação, no exercício físico, e no seu trabalho também. E na vida financeira é igual, só que eu acho que o grande barato vai ser a gente ver como que esses gatilhos mentais, como que a criação desse hábito, a introduzir nudges no dia a dia vai ser importante para conseguir dar esse próximo passo na vida financeira, tá? Ele vai ter que explicar pra gente esse nudges aí, porque o mais próximo disso que eu conheço é nuggets. Exatamente, não é nuggets, chama nudge, N-U-D-G-E. Nudge na verdade é uma teoria que foi comprovada, que foi feita pelo Richard Thaler. Richard Thaler é um grande psicólogo, especialista na psicologia do dinheiro. Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia por causa dessa tese, tá? Nudges são pequenos filtros que a gente tem no dia a dia. Então imagina o seguinte, quando você não quer mais comer doce, né? Um exemplo, você não compra doce para sua casa. Você não leva o doce para o seu local onde você tem aquele problema, aquela dificuldade de dizer não. Um outro exemplo é, eu tenho dificuldade de ir para academia, mas quando eu acordo, me levanto e já boto o tênis antes de sair do quarto, eu já não volto mais, eu estou mais propenso a fazer aquilo. Isso são nudges. Na vida financeira, a gente pode cortar cartão de crédito, a gente pode usar envelopezinho para colocar dinheiro dentro, a gente pode fazer uma série de coisas. Essas são as mais extremas, né? Mas tem uma série de coisas para fazer. Aquela caixinha do banco digital. Exatamente, pode criar caixinhas específicas para os projetos.
trazer isso de uma forma mais visual, fazer um mapa mais visual para você, trazer para o dia a dia e ver o que realmente funciona. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco da vida da Nath, né? E a Nath, na verdade, quero que a Nath mostre para vocês um pouco da vida dela. A gente está em Brasília, hoje é que dia que é hoje? Hoje é dia 12? Hoje é dia 12. 12 de março de 2025. A gente está aqui no Lago Norte, eu também moro no Lago Norte, a gente mora relativamente perto, né? E essa é a casa da Nath. Você mora aqui há quanto tempo, Nath? 13 anos. 13 anos vocês moram aqui no Lago Norte. Uhum. E é uma casa espetacular, né? Vocês estão vendo, a piscina muito bacana. Mostra ali também a área da churrasqueira ali, que ali é a área do Daniel, né? Ele que manda nisso aí. Eu não dou conta de ligar nem a luz direito. Tem sauna ali, a sauna integrada na piscina. Tem. Aqui tem a área do jardim. Eita, que aqui é grama para cortar, hein? Caramba. E olha que não é dos maiores daqui do Lago Norte, né? Mas não, porque a gente... Mas o terreno é grande, né? É maior ali, do que o dali é o dobro, olha lá. Mas enfim, mas aqui é grande e aí a gente tem que cuidar sempre, toda semana aí. Sim. Mas ele tem um jardineiro que vem toda semana para ficar cortando a grama também. Né? E os cachorros, cadê? Como é que é o nome deles? Bolota e Pelúcia. Bolota, Pelúcia. Bolota. Esse é o Pelúcia. Pelúcia. Oi. Esse daí, ó, dê dinheiro, mas não dê intimidade, não. Então você não casaram oficialmente? Não, a gente juntou a escova de dente, tem 21 anos já. Caramba. Aí a gente foi morar com a minha mãe, num primeiro momento. Na verdade, assim, eu morava só com a minha mãe. E aí o Daniel foi morar com a gente. A gente ainda era estudante de nutrição. Vocês conheceram na faculdade? A gente conheceu na faculdade, com uma semana de curso. E aí começaram a namorar? Começamos a namorar. Então vocês nem aproveitaram a vida de solteiro na faculdade, então. Eu não sei o que é isso. Então os dois conheceram na faculdade, começaram a namorar. Não, ele vai entregar a idade, né? 21 anos, cara. Ele falou que eu roubei a juventude dele. Foi? Foi. Ele nem tem mais careca, ele agora tem cabelo. Então, né? mas agora ele voltou à juventude. Exatamente, agora tá mais jovem. E aí vocês conheceram, conta um pouco mais dessa história, vocês conheceram ali Nos conhecemos na faculdade, eu fazia nutrição de manhã e à noite ainda fazia o curso de educação física. Sempre foi a minha paixão, essa coisa da atividade física e da estética também, sempre gostei. Depois que a gente se formou, a gente abriu o nosso primeiro consultório, que a gente dividia, era uma salinha só. E quando ele não estava atendendo, eu ia atender, então eram horários mais reduzidos. Mas foi aí que eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro. E aí eu deslumbrei. Deslumbrei, aí os projetos foram muito grandes, mas sempre foi indo muito bem. Sim. Por coincidência. Sim. Porque não foi planejado. Eu acho que eu tenho uma dificuldade tão grande de receber. Eu acho muito difícil ganhar um presente, eu acho muito difícil entender que alguém às vezes está doando o tempo dela por mim, mas ao mesmo tempo é exatamente isso que eu gosto de fazer pelas pessoas. E, obviamente, principalmente as pessoas mais próximas. Eu não entendo muito se é uma linguagem de amor. Tem um monte de nome para isso hoje em dia. Sim. Mas eu acho que eu me sinto útil. E eu acho que o ser humano, sem se sentir útil, ele fica um pouco perdido. Entendeu? Legal. Então, eu entendi que mexer com saúde, com a saúde das pessoas, me faz me sentir útil. É engraçado você falar isso, porque recentemente eu vou... Ai! Não, segura! Gravou isso? Como é que foi a chegada da Isabela? A Isabela agora tá com 10? Tá com 10, vai fazer anos. 11 já em maio, mas tá com 10. E com a chegada dela, como autônoma, com pouco tempo eu já voltei a trabalhar. Né? A gente não chegou a fazer aquela super reserva para eu poder ficar tipo um ano. Vocês basicamente formaram e já foram para o mercado de trabalho na área privada, Já. montar a clínica de vocês e começaram, né? E na época não existia o digital. Sim. Né? Na verdade, a gente usava, não sei se vocês vão lembrar, era Nextel. Nextel? Era. Caramba. Pip, pip. Depois veio o BlackBerry. Caramba, Que já foi uma verdade. super evolução, Sim, né? Que a gente sim. tinha um programinha de mensagem que lembrava muito o que a gente tem hoje, que é o WhatsApp. Sim. Foi onde começou mesmo, né? Esse esquema de mensagem digital, né? E aí era na base da indicação mesmo. Então a gente cresceu em Brasília, profissionalmente, com base de indicação de paciente, de um pro outro. Não tinha como a gente fazer propaganda da gente mesmo. Bom, as 3 coisas mais importantes: família e saúde. E propósito. Que eu acho que o meu trabalho entra no propósito, então acaba que o trabalho tá nisso.
Então vejam só, né? Eles se conheceram na faculdade, começaram o namoro, tiveram a Isabela depois de 11 anos de namoro, né? Okay, então o casamento mesmo, a mudança foi aqui nessa casa já, né? Que a Isabela nasceu. Legal. Eu já morava nessa casa, então vejam, eles a parte da estruturação do negócio deles, da clínica, sempre teve sucesso, né? Eu acho que a geração de renda de vocês, isso já por conhecer vocês um pouco, né? Mas já adiantando um pouco, nunca foi um problema vocês gerarem renda, não, né? Nunca foi. Porque proporcionou coisas boas para vocês, né? Assim, se a gente não tá falando aqui, se a gente tá aqui olhando para o futuro, olhando para a qualidade de vida do futuro, não quer dizer que vocês não viveram o presente. Vocês têm uma boa qualidade de moradia, vocês têm uma filha maravilhosa, vocês aproveitam a vida, e isso é muito importante, né? É importante deixar claro que não é sobre sair cortando ou vendendo as coisas, não é sobre isso. É sobre o planejamento, né? Cuidar da sua vida financeira é você saber fazer algo que é muito difícil para algumas pessoas, que é olhar lá na frente. Por que é difícil, tá, Nath? Porque a gente não se vê muitas vezes sendo aquela pessoa lá na frente. A gente vive tanto hoje, o mundo é tanto assim, né? Tão impulsivo, a gente está sempre tendo que tomar decisões, que a gente não para pensar, não, peraí, daqui a 5 anos aquela pessoa vai ser. Não, aquela pessoa não vai ser, deixa eu viver hoje. E agora mais ainda, né? Como o pessoal fala, essa geração Google, que com 3 segundos você tem a resposta do que você quer. Quando você está estudando, agora com o ChatGPT, então, você consegue mais rápido ainda as respostas para o que você está desejando ali, saber. E aí acaba que a gente arrasta isso para todas as áreas. Então, dentro da minha profissão, no meu consultório, isso me traz muitos pacientes extremamente ansiosos pelo resultado rápido e frustrados exatamente por não conseguir aquilo naquele tempo que ele imaginou que ele ia conseguir. Então, hoje, como nutricionista, eu faço um trabalho grande dentro do consultório como psicóloga, porque eu preciso que a pessoa entenda que se ela ficou 20 anos engordando, ganhando 1 quilinho por ano, não vai ser em 20 dias que ela vai perder 20 quilos. Eu tenho uma fala, vamos colocar assim, que uma vez eu vi o Mário Sérgio Cortella falando que não tem como a gente ter prioridades, porque prioridade, inclusive no dicionário, é uma única coisa. Mas aí eu fiquei um pouco revoltada com isso, porque eu falei, cara, eu sou multi. Eu brinco, né? Eu sou bombril. Multi-utilidades. E aí eu já fiz muito isso com muitas pacientes, na verdade. Eu desenho a minha mão numa folha de papel e cada dedo é uma prioridade para mim, entendeu? Porque cada área da minha vida tem a sua prioridade. Então, eu tenho a área da família e isso vai mudando lá dentro daquela área. Então, por exemplo, tem época do ano ou um certo momento da vida que eu preciso dar um pouco mais de atenção para minha filha. Às vezes ela está passando por algum processo ou é um período de prova. E eu sei exatamente que dentro daquele âmbito ali da família, eu vou aumentar as minhas horas, a minha atenção para minha filha. Tem hora que dentro da minha família eu vou dar um pouco mais de atenção ao meu casamento. Vou fazer uma viagem só com meu marido, vou querer sair com ele para jantar e tomar um vinho. Tem hora que eu vou dar um pouco mais de atenção para minha mãe ou para o meu pai e esse tipo de coisa. Então eu coloco as minhas 5 áreas na minha mão, né? Que é a família, o trabalho, o estudo, porque a gente não pode parar. Conhecimento, eu acho que é realmente a única coisa que ninguém pode tirar da gente. A saúde, né? Até porque ano passado também eu tomei um susto e essa parte está cada vez maior para mim. E o lazer, a diversão, a parte social realmente tem que existir, porque, como dizem, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. A questão do processo ela é muito importante. Porque quando fala processo parece uma coisa muito burocrática, né? Mas na verdade processo é você colocar um tijolo em cima do outro todos os dias. É isso, sem pressa. Porque às vezes a gente fica assim, mas para eu construir toda essa tijolada nessa casa, é muito tijolo. Não, mas espera aí, qual que é o primeiro tijolo que eu tenho que colocar? Qual que é o segundo? Depois eu coloco o terceiro. E depois você vê se já tem uma base muito bem feita. Então na alimentação, na vida financeira também é assim. A gente tem que saber começar a tomar as decisões, até porque os nossos pais, né? Sei disso porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Não vamos entregar a idade ainda, né? Mas tudo bem. Nossos pais, eles viveram numa época que eles não tinham o que a gente tem hoje. Eu falo assim, mas eles tinham muita coisa, porque lá você comprava imóvel, o imóvel valorizava. Beleza, eles talvez tivessem oportunidades de fazer dinheiro
maior, de uma forma mais rápida, do que a gente tem hoje, né? Eu vou comprar um imóvel, o imóvel vai valorizar, vai triplicar, quadriplicar de tamanho. Ok, de valor, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não têm algo que a gente tem hoje, que é poder se planejar. Porque na época dos nossos pais, eles não podiam pensar daqui a nem um mês ou 2 meses, porque a gente não tinha estabilidade econômica, a nossa moeda não era uma moeda estável, né? Não tinha plano real. Só a partir do plano real, só a partir da estabilização da moeda, que foi permitido o quê? A gente se planejar. Então é novo, tem 20 e poucos anos que a gente pode se planejar. Só que aí o pode virou o deve hoje em dia. Por quê? Porque se a gente não se planeja, essa conta vai chegar. Bom, então vamos olhar aqui, né? Aqui a gente tem a área de lazer aqui de fora, né? Então tem a churrasqueira. É aqui legal. Que a gente... Fim de semana vocês ficam aqui direto, né? E eu uso muito. Usa bastante. Uso. Legal. É verdade, eu vejo vocês usando bastante. Todo final exercício físico ali também, olha aí, filma ali, ó. Sempre estou fazendo exercício físico aqui em casa. O Daniel também é viciado, né, em exercício físico. Faz parte até da profissão, né? Da profissão dele também, né? Gosta de uma academia. Crossfit também, né? Virou crossfiteiro. Ele é crossfiteiro ainda ou não? Ainda é. Estrupiado, mas é. Bom, aqui a gente está indo para um ambiente de gravação, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas aqui é a sala, né, Nath? Que vocês... Isso. De vocês. Olha lá o telão ali que... Conta aí do telão, vocês assistem muito TV aqui, muito filme? Sim, quando a gente planejou, fez o projeto da casa, a gente sempre quis uma casa com poucos móveis, uma coisa mais moderna, porque é uma casa grande, né? Não é pequena, e eu falei, gente, tem que facilitar a minha vida, porque se eu precisar um dia faxinar isso aqui, eu tenho que dar conta do recado. Tem que dar conta de fazer, exatamente. E aí o Daniel sempre foi muito apaixonado com essa história de telão. Acho que pra assistir futebol e Fórmula 1, porque ele é muito apaixonado nesses dois esportes. Flamenguista, né? Flamenguista, que Flamenguista, e agora ele tá na vibe do piloto campeão lá da Fórmula 1. Ah, é? Do Verstappen. Holandês, Verstappen. Testando. Fala também, Nath, aí. Oiê, tô testando. Falando ao mesmo tempo, na mesma câmera. Vai Vamos vir a manada. Será que eu vou comer os fios? Cadê vocês? Aí, ó. Quem são esses? Como é que é o nome deles? Ó. Não gostou não da câmera? Você não gostou não? Que foi? Como é que é o nome desse? Essa daí é a Kiki. Kiki. Oi, Kiki. E aí o grande aí, o gordinho, é o Bento. É o Bento, o famoso Bento. E essa assanhada aí é a Nala. E quem é que come o cabo? É o Bento? Não, foi a Kiki. A Kiki? Ô, Kiki. Mal tem dente e já estragou meu ring light. Vem cá, Kiki. Então tem os 3 aqui de dentro e os 2 lá de fora. O Bolota e o Pelúcia. Bolota e Pelúcia. Todos adotados, tá? Sim, muito bem. Lá em casa também a gente tem o Chico e a Filó, também são adotados. Na verdade, são de uma raça muito, muito conhecida, chama Street Dog. Cachorro de rua. Sensacional, super inteligente. Exatamente. Legal, vamos vir aqui agora para a cozinha da casa da Nath. A gente tá uma zona aí, hein? Ô, Nath, e aí aqui na cozinha, como é que você planeja? Conta um pouco o que é importante no planejamento. O que o planejamento de nutrição aqui no dia a dia pode ter a ver com o de finanças? O que você acha? Aqui eu... Tomatinho. Essa tomate? Cereja. Achei que era siriguela. Aqui é o seguinte, comida prática feita caseirinha, que a gente come muito comida, como diz no Brasil, né? Muito estranho, mas enfim, comida de verdade. Sim. Não que as outras comidas não sejam de verdade, mas a gente não compra o que a gente não pode comer. A gente não tem em casa pra ficar sofrendo à toa. O que você não compra que você... Assim, eu não vou comprar porque eu vou comer se tiver. Geralmente chocolate, doces, essas guloseimas, aí realmente eu não tenho em casa. Tenho hoje, que a minha filha é atleta, e os únicos 2 açúcares que ela consome com objetivo de treinamento mesmo, eu deixo ela consumir Nutella, que tem ali, e tem sucrilhos, que são os 2 únicos alimentos que ela tem acesso, assim, dentro de casa. Legal. No mais só se ela comprar na rua. Sem vocês saberem, né? Tipo lá na escola, que eu acho que não acontece. E que outros filtros vocês usam no dia a dia da nutrição, assim? O que vocês usam para vocês como família? Você, aqui, Daniel, por exemplo, Isabela. Esse balcão aqui, inclusive tá zoneado. O nudge, hein? É o famoso nudge que eu tô procurando aqui. Neste balcão a gente coloca os alimentos e a gente se serve aqui para ir para mesa comer. A gente não coloca comida na mesa.
Porque tem estudos que provam pra gente que quando a gente tem acesso à comida na mesa, nós comemos 50% mais. É mesmo? Sim. Caramba. Então você mede a comida exatamente o que vai comer e leva para a mesa para poder não ter o perigo de comer mais. Exatamente, porque você levantar da mesa para se servir uma segunda vez é mais difícil do que você com a panela ali na frente, você conversando, batendo papo, você só vai pegando e colocando no prato mais um pouquinho. Sim. E é esse pouquinho que aumenta a chance de ir engordando aquele pouquinho todo dia. No ano passado, no dia 1º de abril, dia da mentira, eu sofri um AVC enquanto eu estava treinando na academia. Demorou muito, assim, a gente demorou uma semana para entender que tinha sido um AVC. Tive sintomas mesmo de AVC, paralisou uma parte do corpo, né, um lado. E aí, com o tempo e investigação dos médicos e tudo, a gente descobriu que era um defeitinho de nascença que eu tinha no coração, um buraquinho a mais, que chama FOP, F-O-P. E aí, para consertar, eu tive que colocar uma prótesezinha no coração. E o ano de 2024 eu só sobrevivi, assim, porque a gente fica pensando, né, em algumas coisas, assim, medo de morrer, faz cartinhas. E, inclusive, foi uma das coisas que me fez voltar o meu foco para cuidar da minha vida financeira, porque eu me vi num momento que, se eu não tivesse um plano de saúde, eu estaria fazendo uma vaquinha. Porque o procedimento que eu fiz no coração foi extremamente caro. E assim, graças a Deus, o plano de saúde estava em dia, estava tudo certinho. Mas, por exemplo, foi um momento que eu falei, eu não estou precisando de seguro. E aí eu dei um mole bem grande nessa hora, entendeu? Então a gente nunca imagina que pode acontecer com a gente, porque eu sempre tive uma vida muito saudável, na maior parte do tempo, né, que a gente fala dentro da nutrição, 80-20. 80% sempre bonitinho e 20% vagabundo, digamos assim. E graças a esses 80% eu tô aqui hoje, né? Então, como algumas pessoas me falam, nossa, mas você com esse estilo de vida, você teve um AVC, como assim? Então não adianta nada ser saudável. Não, pelo contrário. Se eu não tivesse tido o estilo de vida que eu tive ao longo da minha vida inteira, provavelmente eu não estaria aqui conversando com você agora. Sim. Entendeu? Então tem o meu seguro de vida que dependia de mim, eu fiz. A minha poupancinha da saúde, eu fiz. E agora eu quero fazer a poupancinha do dinheiro. Eu conheço um pouco o seu marido e eu sei que ele tem alguns nudges. Eu sei que ele gosta muito de picanha, de carne, de assar carne. Então sempre fim de semana eu vejo assando carne. Eu vejo também que ele gosta de tapioca no fim de semana, né? Acho que ele só deixa pra comer no sábado, né? Antigamente ele fazia mais isso. Hoje ele tá numa vibe... É porque, como eu falei, né? Vai mudando. Vai mudando. Hoje ele tá numa vibe de comer todos os dias um pouquinho. Então pode ser que daqui a pouco, dependendo do objetivo dele, ele vai restringir mais durante a semana e no final de semana ele abre um pouquinho mais. Mas tudo planejado, tudo tá bem definido e tudo. Legal. E as compras de semana, como é que vocês fazem? Como é que é o gatilho para vocês? O que vocês compram? Vocês compram online, vão no supermercado, faz uma lista, tudo online, eu também faço isso. Big Box Delivery. Big Box Delivery, exatamente. Vamos cortar isso aí, vai colocar um pi para poder, né, patrocínio, né? Então quem sabe. Se quiser, patrocínio. Mas eu faço compra por aplicativo, porque eu acho mais... Eu não sei se eu tô falando abobrinha de novo, mas eu acho mais fácil eu saber o valor. Toda vez que eu vou ao mercado, primeiro gatilho que eu não posso ter quando eu vou ao mercado é ir com fome. Porque eu vou gastar mais do que eu gostaria. E não é gastar mais só em dinheiro, eu vou gastar mais em alimentos calóricos. Porque eu com fome, eu vou olhar aquela prateleira, porque o supermercado ele foi programado para te fazer gastar, sabe, né? Sim. Então, assim, todos os alimentos hiperpalatáveis estão ao alcance, principalmente de crianças. Principalmente os alimentos que a embalagem é muito colorida, que chama muita atenção. Então, a galera do marketing entende disso e faz valer isso daí. Sim. Mas a gente, quando chega no supermercado com muita fome, a gente não vai começar pela seção do hortifruti. A gente vai começar pela seção que dá mais energia. Então você já vai num freezer ali de iogurte, que nem tava na lista de compras. Mas você vê, tá lá, tá em promoção. Lá, você tá com fome e você fala, cara, eu acho que eu vou comprar isso aqui logo, porque saindo daqui eu já como e eu já resolvo minha vida. Enfim, e realmente aumenta muito o gasto. Então eu gosto de fazer pelo aplicativo, primeiro porque ele já me dá uma boa noção daquele gasto final que eu vou ter. E aí hoje em dia eu tento colocar um limite de gasto semanal. Sim. É óbvio que quando a gente está falando com relação à comida,
pode ser que acabe antes do planejado e você tem que gastar de novo e comprar esse alimento. Sim. E eu gosto de fazer compra semanal porque os alimentos frescos a gente acaba comprando semanalmente de qualquer forma. Pulou. Agora ela vai cair também. Desce. Tá gravando? Ou parou? Como que é o relacionamento, a comunicação entre você e o Daniel com relação ao dinheiro? A gente nunca teve uma conta conjunta. Eu não sei quanto que o Daniel ganha, eu sei por alto só. Não sei o que ele gasta. A conta dele é dele, a minha conta é minha. Nós temos um combinado do que cada um vai ajudar na casa. Né? O Daniel basicamente mantém a casa toda e eu cuido da parte de supermercado. Eu gasto, oficialmente, eu gasto com comida. Óbvio que se eu estou em casa, o piscineiro me pediu produtos específicos para cuidar da piscina, eu vou gastar do meu, não fico pedindo para ele o tempo inteiro. Mas aquele básico de pagar funcionário, pagar o piscineiro, pagar o jardineiro, a conta de luz, a conta de água, a manutenção fixa mesmo da casa é com meu marido. E eu vou fazendo essa manutenção mais maleável da alimentação, é um produto de limpeza, é um produto para os cachorros, é um veterinário que eu tive que chamar, alguma coisinha assim. Isso eu já até sabia deles um pouco, de que vocês, de fato, cuidam muito bem dessa parte alimentar, né? Inclusive da parte do planejamento também. E a compra online, às vezes, você também tem dias específicos que você pode ter promoções, isso. Né? Quarta-feira. Quarta-feira, exatamente. Nesse lugar específico, né? Quarta-feira. Exato. Perfeito. E é legal porque assim você só vai mesmo comprar aquilo que você precisa, você evita aquelas tentações. É igual você ir no shopping de bobeira, né? Então, tá vendo? É muito fácil a gente detectar o que funciona e o que não funciona, né? É muito fácil a gente detectar o que funciona nos âmbitos da vida financeira. Poxa, se eu não posso gastar com algo específico que eu gosto, como roupa, alguma coisa, eu vou evitar ir nesses lugares. Eu vou evitar passar por esses lugares, porque eu sei que se vocês colocar nessa posição, é isso. Eu gosto muito de doce, então eu evito ao máximo. As crianças lá, meus filhos, o Dudu e a Rafa e a minha esposa a Dani já sabem que tem que esconder doce de mim se estiver em casa, né? Então eles escondem, e é difícil porque às vezes eu acho, mas hoje eu tô mais calmo, né? Que eu tô mais focado também na alimentação. Próxima série. Exatamente, sou eu na alimentação. Léo com Léo na compulsividade. Léo com poucos % de gordura. Um objetivo profissional que eu nunca consegui tirar do papel, um projeto, é de fazer um curso ou trabalhar com o digital. Eu sei que, assim, eu aprendi tudo no canetão, né? Eu montava dieta no lápis e com calculadora, no Excel. E aí, hoje nós temos, assim, inúmeros softwares, aplicativos que facilitam a nossa vida e eu tive que ir evoluindo junto, né? E hoje tem, assim, nutricionistas que saem da faculdade e já estão entrando nesse mundo digital. Nunca atendeu um paciente de forma presencial. E eu não gosto, assim, não é que eu não gosto, eu nunca vivi essa parte 100% online, viver só do online. Na época da pandemia a gente experimentou isso. Mas eu senti muita falta do presencial. Então eu quero um dia, vou ser muito específica, eu quero um dia ter algum produto online que me dê uma base boa para eu poder atender cada vez com mais qualidade o meu paciente do presencial. Legal. Eu tenho esse objetivo um dia. Legal. Não sei se a gente vai conseguir colocar junto aqui com a parte financeira, vai. Bom, então agora a gente vai dar um pouco da olhada no guarda-roupa da Nath. Então, olhando o closet da Nath. Você quer olhar meu guarda-roupa mesmo? Eu uso todos os armários da casa. Todos são seus. Então, 99,9%. Esse é o quarto da minha mãe, por exemplo. Eu uso um pouco do guarda-roupa dela, porque não cabe tudo no meu. Tá. Aí vem aqui, ó. Esse armário aqui é todo meu. Tudo seu? É. Tem parte de sapato, fantasia, de festa fantasia. Lá, ó. Aí, só pra contextualizar. Desde camisas do Daniel, porque não coube lá no... O dele é esse aqui, né? Ele tipo... tem esse aqui. Aí tem mais coisa, assim. Aí a gente coloca... Ops, até caiu. Mochila da criança, que são as roupas de snowboarding. Que eles gostam bastante de snowboard. Né? Isso é um tipo de viagem que a gente gosta muito. Eu gosto muito de viajar, de conhecer lugares novos.
E a gente sabe que tá cada vez mais caro, então assim, eu quero aprender a ter esse planejamento, essa liberdade financeira para eu poder pegar minhas malas e falar, tô indo viajar. Aqui é o meu quarto. Legal. No projeto da casa, esse espaço que tem o tapete era para ser um closet. Que eu falei, pra que eu vou gastar aqui e não em outro lugar? Enfim. Aí a minha zona, ó, não repara. Porque eu também faço muita propaganda de roupa, o que me coloca numa posição boa e ruim, né? Boa e ruim. Isso é uma coisa interessante, porque também já conheço um pouco dessa história, e eu sei que o trabalho da Nath, né, vocês vão conhecer mais a Nath, é um trabalho que ela trabalha com a imagem dela, a marca pessoal, o posicionamento digital, ela já faz isso há alguns anos, daqui a pouco é bom, a gente vai falar mais sobre isso. Mas esse posicionamento digital vem o quê? Obviamente com coisas que você gosta, né, como roupas, a parte de moda, mas aí vem a tentação da parte de o quanto que isso é benéfico e o quanto que eu posso aproveitar e o quanto que atrapalha, né, Nath? É difícil, tem hora que eu sofro. Ó, aqui, deixa eu ver se eu abro para poder mostrar melhor. Bem por aqui, você consegue mirar aqui. Aqui é a parte que, inclusive, os meus seguidores no Instagram mais gostam. Quando eu faço vídeos e provadores aqui com essa sapateira aparecendo. Ali é mais sapato. E o closet, que é tudo meu aqui. E essa parte aqui do Daniel. Eu fui bem legal com ele. Pô, tem bastante coisa, Daniel, tá até... Tem. Como é que liga a luz aqui? Pra ligar? Aqui, ó. Então esse é o closet da Nath. Esse é o meu closet. E quanto por cento dessa roupa você usa? Você usa 100% dela? Ou tem roupa que você não usa? Tem roupa que você acha que vai ficar bom e não fica? Sempre tem, né? Uma que a gente fala assim, nossa, eu amei essa roupa, eu vou comprar. Principalmente na internet. Aí quando chega, ficou horrível. Mas assim, roupa de malhar é o que eu mais uso. Eu acho que se eu pudesse viver de roupa de malhar seria perfeito. As outras roupas eu vou mudando por estação. Então, por exemplo, no momento, aquelas 2 caixas lá estão cheias de roupa de inverno. Que aí eu vou, assim que o inverno chegar realmente que esfriar, eu vou subir as roupas mais fresquinhas pra caixa e vou descendo as roupas que eu uso mais. Mas assim, uso. Entendi, boa. O que você acha, assim, né, a gente estava falando um pouco sobre, queria que você contasse um pouco da questão o que você enxerga essa parte de moda, de roupas, de acessórios com economia, né? Parece ter uma tendência mundial, né, mudando um pouco sobre isso. Conta um pouco sobre essa parte. Eu sempre gostei muito de gastar dinheiro com roupa, com acessórios, eu sempre gostei de comprar. Ir pro shopping pra mim é igual um cachorro vendo aquele frango girando televisão de cachorro na padaria, entendeu? A vontade que eu tenho de entrar em todas as lojas e eu fico apaixonada. Mas eu estou curtindo muito, exatamente que eu vi uma tendência da galera mais jovem aí querendo trabalhar em conjunto mesmo, uma moda mais consciente, uma moda mais duradoura. Então não são peças de roupa ou de sapato, enfim, extremamente baratas e que você vai fazendo esse giro muito rápido. Porque isso, inclusive, te dá essa ansiedade de querer cada vez comprar aquilo ali que tá na moda. Mas a moda rápida, ela não é confortável para quem tem esse gatilho do gasto. Porque você quer sempre estar na moda e isso te faz gastar sempre. Por menor que seja o valor. Sim. Mas como você me ensinou uma vez, e isso eu nunca esqueci. O cartão de crédito, você não gasta 10 mil reais de uma vez. Você gasta de 30 aqui, 40 ali, 200 aqui. E aí, por isso que quando chega a fatura, você toma um susto. Você fala, gente, como que eu gastei 10 mil? Você não gastou 10 mil, você gastou de 20 em 20. E aí, a moda rápida faz isso com a gente. A gente vai gastando de 20 em 20 e você vai perdendo o limite da hora de parar. E são roupas que não duram muito, realmente. E aí, acaba que você vai lá e compra de novo. Então, eu tô tentando, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu estou tentando focar em peças de roupa que são mais duradouras, roupas um pouco mais básicas, que eu possa usar o ano inteiro, independente da estação. O máximo que eu vou fazer é colocar um casaco a mais ali no inverno, ou tirar o casaco quando tá no verão. Sim. Pra ver se eu consigo concentrar os gastos dessa área que eu gosto muito e de fato diminuir. Eu quero... Não é necessariamente viver de renda, não é isso. Mas eu quero ter aquela segurança
que o autônomo não tem. Que eu sei que depende de mim fazer essa segurança. Não sei qual é o nome que se dá, mas, por exemplo, eu acho que é isso, uma segurança, aquele básico que se qualquer coisa que acontecer comigo eu precisar parar, eu tenho aquele mínimo de segurança de colocar comida dentro de casa, pagar um plano de saúde, manter a gasolina do carro. Sim. Bom. Vou chamar de liberdade financeira, independência financeira. Viver de renda é um certo modo de viver de renda. Legal. Porque as pessoas falam muito isso, né, na internet. Sim. Então eu não... Nem... Antigamente era aposentadoria, mas hoje em dia não é. Aposentadoria é aquela ideia de você parar de trabalhar. E se a gente gosta daquilo que eu nunca vou parar de trabalhar, né? Eu vou trabalhar a vida inteira. Agora, não quer dizer que eu vou depender da minha renda o tempo todo, né? E é muito estranho também pensar em aposentar, porque na minha geração, na nossa geração, o aposentar é, tipo, muito velhinho, né? Do cabelo branco e que realmente tá já muito à toa, assim. Sim. Tô doente, já não vou trabalhar mais. E pessoas que não trabalham com o que gostam, que aposentam, vão, de repente, trabalhar com o que gostam depois de aposentado, né? Exatamente. Então, essa é a ideia. Fala um pouco de você vai no shopping e você sente como se fosse um cachorro olhando ali o frango, né? Você considera isso um pouco de impulsividade, então, sim, certo? Uhum. O que você acredita que, emocionalmente, como é que você se sente com essa questão do impulsividade? Assim, o que você acha, tem algum gatilho, alguma coisa que faz você, eu quero entrar na loja, vou gastar, não vou olhar para a fatura. Vamos pegar o extremo, né? No momento que você está endividada, por exemplo, se você estivesse endividada, você vai lá e mesmo assim você faz a compra. O que você acredita sejam os gatilhos que você sente para sentir essa necessidade de gastar na loja? É emocional, total. Aconteceu algum problema na minha vida, eu estou muito triste, uma sensação de fracasso, talvez, aquela coisa assim que você tá um pouco mais... Eu nunca tive traços de depressão, nada disso. Hoje eu faço, inclusive, tratamento, acompanhamento psicológico, mas já bem espaçado, né? Minha psicóloga, ela brinca, ela fica me dando alta e eu que quero voltar. Tá terapeutizada. Tô totalmente já terapeutizada. Mas, o que acontece? Quando eu tô muito feliz, eu quero ir ao shopping. E quando eu tô muito triste, eu quero ir ao shopping. O importante hoje é eu identificar isso antes de eu ir. E eu não consigo ainda. Então, o que eu fiz hoje? Eu não vou. Independente do que eu tô sentindo. Eu tenho... Gente, a gente é vizinho do Iguatemi, que é um shopping maravilhoso aqui em Brasília. E ele é um shopping gostoso, que dá vontade de ir realmente só pra passear. O problema é que o só pra passear, pra mim, não funciona. Eu saio de lá triste mesmo, tipo assim, poxa, eu sou incompetente, porque eu fui passear no shopping e eu não pude comprar um batom. Porque eu não posso, entendeu? Então eu tô tentando mudar um pouquinho minha cabeça de que eu vou ao shopping passear e não vou comprar, porque eu não quero. Porque a partir do momento que bota... Alguém eu quero e não posso? O não poder é muito ruim, mas eu fiz essa escolha. Eu me coloquei na posição de não querer comprar. Sim. E como ainda é muito difícil, aí eu prefiro não ir. A gente falou um pouco sobre terapia, né? Eu não sou terapeuta, mas o trabalho de um planejador financeiro é terapêutico, né? Então, uma das áreas que a gente mais estuda é a psicologia do dinheiro, porque tem tudo a ver. Então, tem muita conexão com o que a gente vê em terapia, por exemplo, a compulsividade, essa compra por impulso, ela é uma compensação, né? Então, assim, a gente está buscando aquela dopamina rápida, aquele ganho, aquela satisfação rápida, que é um mal do nosso século XXI, né? A busca por ganhos rápidos, imediatos, que causam os vícios, né? E aí, quanto mais você se deixa dominar, mais o vício ele vai tomando conta. E você, por um lado, né, você tem um controle muito... Acho que assim, né? Você tem um controle muito grande dos seus vícios, né? No sentido de conseguir ter uma boa alimentação, se permitir exercício. E para o outro, essa impulsividade, né, ela é meio que a balança, né, hoje da sua vida como um todo, né? E é importante identificar, a consciência é a questão mais importante. Eu acho que hoje você já está muito mais consciente do que você já esteve no passado. Quando eu conheci a Nath, alguns anos atrás, eu lembro muito bem, né, e talvez ela não vai me deixar mentir. Uma das coisas que ela me falou que me marcou eu não ligo muito para dinheiro. Você lembra que você me falou isso? Eu lembro que eu falei isso e que você ainda me perguntou assim, por que você quer ter dinheiro? Pra ser rica. Por que você quer ser rica? Eu não tinha nenhum motivo do porquê eu queria ser rica. Exato. Não necessariamente aposentar a Isabela.
jovem ainda, tipo com 18 anos, como dizem. Mas garantir uma segurança para ela, não só a minha, mas a dela, porque se Deus quiser eu vou viver muitos anos, mas garantir essa segurança para ela poder investir nela. Sim. Entendeu? Porque eu acho que depois, ela adulta, ela também vai fazer a vida dela. Mas ela tem aquela segurança de poder arriscar. Porque eu acho que muitas pessoas não arriscam muito por medo de perder o que tem. E ali ela vai ter um básico de segurança e eu tenho muita vontade de fazer isso. Porque eu tenho certeza que é o desejo do meu marido também. E o ser rico é o quê? É você, né, o que a Nath está querendo dizer aqui, a parte da riqueza que a gente já trouxe, né? Tanta riqueza que você tem na sua vida. Mas quando a gente adquire uma riqueza, estabelece ela, e ela, de fato, já está inserida no nosso dia a dia, aquilo ali não dá mais aquela dopamina que a gente quer, né? E a gente vai atrás de novas dopaminas, né? Então, de dose de dopamina para poder fazer com que essa satisfação seja grande. Então, é aí que está a questão, né? O que na vida financeira a gente pode se permitir, né? Então, por exemplo, talvez faça sentido, no seu caso, você, assim como você tem uma meta de compras mensais ou supermercados, você colocar na agenda quais são os dias que você vai ao shopping para poder ter ou ter gatilhos para você poder ir ao shopping, poder gastar sem culpa e saber exatamente quanto você pode gastar e vai gastar, e não ficar nessa guerra interna de eu não posso ir, eu não quero ir, mas se eu for e não puder, eu vou ficar triste, né? Então, que tal uma das ideias, né, uma das coisas que a gente pode fazer é, vamos então traçar assim, olha, todo mês, uma vez por mês, que seja 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, o quanto que de fato o orçamento permitir e fizer sentido, não, eu tenho esses dias aqui específicos ou esses momentos específicos, e aí você programar, falar, não, peraí, qual que é o dia que eu gosto de que me dá mais satisfação? É um fim de semana? É durante a semana? É depois de um dia estressante? É à noite? Eu gosto de ir sozinho? Eu gosto de ir com alguém? Então, a gente tentar mapear isso pra gente criar esses gatilhos, e não é fazer você não gastar, porque você pode, você ganha bem. Só que substituir essa questão do impulso pelo planejamento, né? Isso daí vai ser um desafio. Porque já aconteceu uma vez, eu lembro, que eu fui realmente ao shopping para comprar um presente para o aniversário de uma amiguinha da minha filha. E eu fiquei tão orgulhosa de mim, porque eu comprei só o presente da criança. Eu não gastei com mais nada. Porque a minha filha é igual eu, tá? Eu não sei de onde ela puxou isso. Quem será, né? Quem será? Mas a grande questão é que, por que não você deixar ir para comprar um presente da amiga da Isabela no dia que você vai fazer a compra também? Aproveitar, né? Então, se a gente conseguir desenhar isso, aí a gente vai ver isso na mão na massa, eu acho que vai ser interessante, porque não tem problema você gostar de comprar, você gostar de ter, né, de ter o gosto com moda, né, de você gostar mais disso, de ter opções. A questão é o quanto que isso te impede de você fazer outras coisas, né? Ou de não sair desse ciclo, né? Que eu acho que é onde a gente tem que ter metas comportamentais e financeiras atreladas. Eu acho que o planejamento é importante mesmo, porque eu já me peguei chegando em casa depois de um dia no shopping e falando assim, gente, não é possível que eu gastei esse valor. Eu tentei alguns meses concentrar em um único cartão, porque se acabar o limite, acabou. Só que não funciona, porque sempre acaba o limite, mas eu preciso continuar comprando as coisas básicas da casa. O problema é que aí eu tenho 2 cartões para pagar. Entendeu? É muito confuso isso. Sim. Eu cheguei ao ponto de usar um cartão que eu sou dependente, porque aí eu tenho obrigação de pagar. Em dia, eu tenho obrigação... Aí realmente eu penso 2 vezes antes de usar. Por quê? Olha o nudge aí, você já é um nudge. Pois é, eu fiz isso comigo mesmo, porque eu falei, cara, se eu não tenho esse compromisso 100% comigo mesma, ainda, tô trabalhando pra isso, sim, eu sou mais corajosa de gastar quando o cartão é meu. Quando o cartão não é, como eu sou dependente, né, aí chega a mensagem lá, né? Nem que seja só pra falar assim, foi você mesmo? Só que lá, durante a gastação, no passeio, você não percebe, porque numa loja você comprou um pouquinho, na outra loja você comprou um pouquinho. Só que depois que você pega todas as sacolas no porta-mala e chega em casa, você fala, meu Deus. Então eu acho que se eu planejar antes, de repente eu vou sabendo que eu não posso também passar daquele ponto, faço às vezes melhores escolhas, escolho com mais calma, porque quem tem
a compulsão por compras, ou quem já teve, enfim. Eu não acho que eu cheguei a ter a compulsão por compras, porque quem tem mesmo tem uma característica de que compra o mesmo elemento, por exemplo, de diversas cores. Sim. Né? Então, assim, eu gostei desse sapato, eu vou comprar todas as cores disponíveis do mesmo sapato. Sim. E não necessariamente eu vou usar. O dia que... Eu lembro direitinho, voltando um pouquinho na história. O dia que eu cheguei a te procurar, eu lembro que a gente foi fazer Foi antes da pandemia, não foi? Foi. Um projeto familiar mesmo, porque era tanto eu quanto meu marido. E acabou que a gente deu um tempo na época da pandemia, né? Ficou todo mundo online, meio perdido. Mas eu lembro que eu cheguei a ter um período não muito curto, que eu comprava e eu escondia de todo mundo. Eu acho que eu escondia de mim mesma. Eu chegava aqui e eu deixava dentro da sacola, tipo, enfiado num canto do closet. Eu não usava a peça. O prazer era só de ir lá e comprar. Era só gastar tava no automático, o dinheiro. né? Estava no automático, né? O quanto que você ganha hoje, por mês? É muito diferente um mês do outro. Depende. Antigamente a gente conseguia prever um pouco mais. Os últimos 2 anos eu te confesso que eu tô apanhando um pouco porque não tá tendo como prever muito. Mas eu giro entre 12 e 25 mil por mês. Sendo que eu tenho um custo fixo de 4 mil. Só com você, né? Só com a minha sala, meu consultório. Com o seu negócio como um todo, né? Então aqui a gente está falando especificamente do faturamento. A gente está falando de faturamento. E o quanto tem de despesa, certo? E aí, desse dinheiro vai para sua pessoa física. E na sua pessoa física, você acredita que você gasta quanto por mês? Tudo. Não sobra nada. Não. Quando você já faz algo que você nem percebe mais, é automático. Quando tá automático é quando vamos falar de não conceito de compulsão, mas o vício, né, de fazer isso, já tá impregnado na sua rotina. Né? Mas o que é interessante, porque acho que é o principal ponto, o nível de consciência. A vida financeira, ela não é do dia para noite que a gente vai instalar o dedo e falar, eu preciso mudar, né? Ele é um nível de consciência. Às vezes você que está vendo aqui não sabe que precisa, e agora é o primeiro momento que você está, peraí, eu preciso ter mais consciência sobre o meu dinheiro, eu preciso olhar mais para isso com cuidado, porque isso uma hora a conta vai chegar. Eu não consigo gastar tudo. Gasto tudo, porque à medida que eu percebo que o movimento está melhorando no consultório, o meu movimento aqui também começa a melhorar, entendeu? Então, mesmo que sejam com itens básicos, como por exemplo o mercado, eu já... esse mês foi um pouco melhor, então eu já uso um pouco mais o cartão. Eu já vou numa carne mais cara, ou eu já vou em produtos que já não são tão da cesta básica. Eu vou já numa coisa um pouco mais supérflua. Sim. E eu me percebo fazendo isso. E aí o planejamento que eu não tenho é aquele quantos % ali, porque em percentual talvez fique mais fácil de raciocinar, né? Uhum. Eu não guardo, não. Quando vocês me procuraram, primeira vez lá atrás, o calo estava apertado, mais do que hoje. Então, esse calo apertado fez você agir. Desconforto, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí você foi atrás e tudo mais. Agora, eu acho que o momento que vocês estão passando, você principalmente está passando, seu nível de consciência já aumentou. Eu acho que agora é muito mais saber organizar os processos certinho, ter clareza, acompanhar bem isso e aí de novo, tipo, vamos fazer a dieta, segue a dieta que vai dar certo. Né? Então vamos embora. Quero que a Natália de daqui 6 meses ou de daqui 1 ano esteja mais consciente do impacto, na verdade não é do impacto, é do processo. Porque o impacto a gente pode imaginar lá na frente. Só que ele sempre vem pior do que a gente imagina, né, com relação a dívidas. Mas eu quero ter um pouco mais de noção do processo. Porque às vezes a gente acha que tá sabendo o que tá fazendo, e aí como às vezes num primeiro momento você não vê resultado, a gente desiste ou acha que tá fazendo errado. Entendeu? Então eu quero que ela entenda lá na frente que mesmo quando errou, fazia parte ali do processo. Porque eu falo isso na dieta, né? Uhum. Mas na vida financeira, como não é minha área, é muito difícil de enxergar isso. Eu fico pensando assim, gente, se eu fizer um empréstimo para pagar uma conta, isso é andar para trás.
na minha cabeça. Sendo que eu tô, às vezes, tentando resolver alguma coisa e tal, enfim, investimento. Investimento no quê, gente? Não tô vendo dinheiro, que dinheiro é esse que tá investido, que eu não tô recebendo nada, que eu não tô vendo? Demora, né? Eu quero que essa Natália lá da frente olhe para trás e entenda isso que a gente tá planejando. Realmente, que realmente entenda. Porque agora eu vou fazer o que você mandou. Resolver alguma coisa e tal, enfim, investimento. Investimento no quê, gente? Não tô vendo dinheiro, que dinheiro é esse que tá investido, que eu não tô recebendo nada, que eu não tô vendo? Demora, né? Eu quero que essa Natália lá da frente olhe para trás e entenda isso que a gente tá planejando. Realmente entenda. Porque agora eu vou fazer o que você mandou. Bom, como vocês viram, esse foi o primeiro episódio da Nath no Azul, o começo de uma nova jornada. A Nath já mostrou que quando ela se compromete com a saúde, com os treinos, com a alimentação, os resultados eles vêm. Mas e se ela aplicar o mesmo foco e disciplina na vida financeira? É exatamente isso que a gente quer descobrir juntos nesse projeto. Nos próximos episódios você vai acompanhar de perto como que a Nath vai ganhando clareza, confiança e tranquilidade com o dinheiro, passo a passo, com a nossa ajuda, claro. E já no próximo episódio a gente vai mergulhar no diagnóstico financeiro inicial. Nós vamos mostrar o que descobrimos, quais foram os primeiros ajustes e o que ela já começou a colocar em prática para sair do vermelho e caminhar rumo ao azul.